Certa vez, um rei estava para morrer, como todo mundo um dia vai estar. Dentre tantos cortesãos, escolheu como seu confidente o palhaço da corte, o bufão, que a vida toda o tinha alegrado com as suas piadas e caretas, a quem considerava por isso meio tolo. Então, o rei mandou chamá-lo. Ele estava ao lado da cama e começou a lembrar-se das coisas que ele, o rei, havia feito durante a vida. Grandes obras, grandes guerras, grandes vitórias, grandes tesouros conquistados. Continuamente dizia ao bufão que ele, ao contrário, somente sabia contar piadas, já meio velhas, por sinal. E o pobre palhaço, de bom coração, aguentou muitos desaforos daquele rei. Porém, não soube ficar calado e perguntou ao rei, que estava na beira da morte, se ele sabia que estava para morrer. Quis saber se o grande rei e senhor tinha preparado alguma mala para a grande viagem. O rei, a essa altura, ficou calado diante da pergunta do palhaço. Tinha falado de tantas coisas, mas naquela hora só estavam ali os dois, sozinhos, sem barulho de armas, sem os aplausos do povo, sem a pompa das cerimônias, sem os livros de contabilidade. O rei teve que admitir que nunca havia pensado naquele dia, que havia passado a sua vida atrás de tantas coisas que agora percebia não serviam de nada para a inusitada viagem que ia começar. O que podia carregar? O bufão não se conteve e novamente dirigiu a palavra ao rei. Majestade, eu fui palhaço na sua corte e o senhor sempre riu de mim, zombava das minhas trapalhadas. Mas agora perdoe-me, sou eu que vou achar graça do senhor. O senhor está partindo para a maior viagem da sua vida e não se preparou. Não sabe para onde vai. E não sabe o porquê. É a melhor piada que jamais ouvi. E o palhaço desatou a rir. E ficou rindo por muito tempo. E o rei olhando para ele. Meu irmão e minha irmã, você viu como o palhaço terminou a história aqui? Eu fui palhaço na sua corte, o senhor sempre riu de mim, zombava das minhas trapalhadas, mas agora perdoe-me, sou eu que vou achar graça do senhor. O senhor está partindo para a maior viagem da sua vida e não se preparou. Isto certamente provocou a reflexão daquele rei. O senhor não se preparou para a maior viagem da sua vida. Não sabe para onde vai. Não sabe o porquê. É a melhor piada que jamais ouvi. Sabe, gente, preparar-nos para a maior viagem da nossa vida é necessário. É importante. É indispensável. Faça você o que fizer ao longo da sua vida. Construa o que construir. Compre o que comprar. Ganhe o que ganhar. Vença o que vencer. Está se preparando para a principal viagem da sua vida? Lembra-se do evangelho de ontem, de que adianta construir os maiores celeiros do mundo e guardar ali a grande quantidade de trigo da maior colheita da sua vida, se à noite bater à sua porta a irmã morte e dizer, vem comigo. Trabalhou, trabalhou, trabalhou e deixou para trás. Gastou tempo trabalhando, se dedicando. E eu sei que isso é nobre, é bonito. Gastou tempo
se consumindo, causando admiração de tantos. Mas aí deixou para trás tudo que fez. Poderia ter dedicado um pouquinho de tempo para a maior viagem ou o maior empreendimento da sua vida, que é a maior viagem. Não se preparou. Preparou tudo. Um grande celeiro, uma grande empresa, uma grande obra. Fez um grande trabalho. Ganhou muito. Venceu muito. Foi admirado na página dos jornais, na televisão, na cidade. Elogiadíssimo, elogiadíssima. E não tirou tempo para se preparar para a maior viagem da sua vida, que um dia chegaria. E pode ser essa noite. É só isso, tá? Mas aquele bufão ainda disse outra coisa ao rei. O senhor não sabe para onde vai. O palhaço constatou que aquele rei não sabia o que lhe aconteceria depois da morte. Você fez tantas coisas boas e importantes neste mundo. Você é uma pessoa boa. Um grande pai que pensou na família, trabalhou para a família, uma grande mãe. Se gastou pelos seus filhos. Você sabe para onde vai? Não trabalhou nisto. Não construiu isto. Não pensou na grande viagem da vida e por isso não sabe para onde vai. E nem sabe por que está chegando ao fim a sua trajetória e nem sabe o porquê desta viagem que você vai fazer, para onde vai. E tantas coisas valiosas e preciosas que você fez, sim, eu as considero. Mas tinha algo mais valioso, mais importante, mais precioso, que precisaria ter sido trabalhado por você. Precisaria ter sido foco também da sua dedicação, do seu empenho. O palhaço, no fundo, quis dizer isso para aquele rei. O senhor está partindo para a maior viagem da sua vida e não se preparou, não sabe para onde vai e não sabe o porquê. É a melhor piada que eu jamais ouvi. E o palhaço desatou a rir do rei. Porque o palhaço deve ter pensado, e eu que achava ele ser o homem mais inteligente da vida, do mundo. Ele é o rei. E eu que imaginava que ele era o homem mais esperto, mais sábio. Embora ele risse de mim, fizesse chacota de mim, mas eu imaginava que ele era o cara. Ele não se preparou para a maior viagem da vida. E por que o palhaço constatou isso? Ali na conversa com aquele rei. O rei não tinha pessoas importantes e queridas ao lado dele na hora da partida. Por quê? O rei não trabalhou isto. Quem foi que o rei chamou nos momentos finais da sua vida? O palhaço. Onde estavam as pessoas por quem o rei deu a vida? A família dele? Onde estavam? Sabe aquela alegoria das duas casas? Uma casa bem firme, alicerçada sobre a rocha, aguentando a tempestade, e a outra ruindo estrondosamente, porque construída sobre a areia? Burrice de quem construiu? Todos sabiam que aquela casa poderia vir ao chão na hora das ventanias, das chuvas fortes. Quem não pensou antes, quem não se preocupou de conferir o terreno, verá a casa cair, não é verdade? O que é que diferencia mesmo esta casa daquela que está construída em cima de um terreno rochoso, escavado na rocha?
Se uma pessoa vai construir, ela começa a construir em qual terreno? Quando ouve o bom conselho. Nós já encontramos pessoas se vangloriando de terem lido a Bíblia inteira, mas a leitura por si não resolve. A gente sabe disso. A Bíblia não é... Estou tomando a Bíblia como exemplo. A Bíblia não é, em princípio, um livro de cabeceira para conciliar o nosso sono, para acalmar a nossa alma. Não. Para quem quiser, hoje existem muitos livros de autoajuda cheios de conselhos, de dicas, de historinhas, de anedotas com mensagens de anjos que prometem resolver o mais rápido possível os nossos problemas, nos ajudam a dormir mais sossegados. Existem muitos livros bons para isso. Mas a Bíblia é para ser praticada, simplesmente pelo fato de que foi vivida pelo povo de Deus. E continua sendo uma fonte de vida para quem quiser ser o novo povo de Deus, para quem está decidido a acreditar e confiar nela. Nós acreditamos também que é o Espírito Santo de Deus que ajuda a gente a se manter de pé neste mundo. Foi Ele quem inspirou o que está ali naquela Bíblia. Nós acreditamos também que Jesus prometeu que o Espírito ia nos conduzir no pleno conhecimento das verdades deste mundo. E que a palavra de Deus deve nos incomodar e não nos sossegar. Então a palavra de Deus não é para a gente dormir em paz, ter ali como um livro de cabeceira para nos ajudar a dormir em paz. Não. Não é para nos sossegar, é para nos incomodar. E é por isso que grandes santos e santas escolheram poucas palavras para orientar a sua vida. Foram fiéis. E encontraram o bom caminho. Às vezes uma só frase como buscai primeiro o reino de Deus, que está esculpida ali, por exemplo, em muitas casas, em muitas paredes, em alguma forma de arte, é o que vai guiar a vida de uma pessoa, a vida toda, e vai guiar bem. E aquela pessoa viverá bem. Estou puxando esse exemplo para quê? Para dizer que é importante termos algo que nos alerte de verdade para como bem viver e assim bem morrer neste mundo. Aqui nós estamos hoje tendo como personagem principal um rei. Este um rei poderia ser um cantor famoso hoje. Poderia ser um empresário, um político. E pode ser um pai de família, uma mãe de família. Qualquer homem, qualquer mulher que esteja hoje fazendo tantas coisas importantes, tantas coisas boas, construindo tantas coisas necessárias neste mundo, nesta vida, para a sua família, para o seu próprio bem-estar. Porque a inteligência humana é para ser bem aplicada em prol da nossa própria vida, do bem-estar da nossa família. A palavra de Deus não diz para a gente descuidar da nossa família, da nossa casa. Ela nos convida a sermos bem organizados, planejarmos o nosso presente e o nosso futuro, o bem-estar nosso, da nossa casa, da nossa família. Mas a palavra de Deus nos alerta e nos adverte que, acima deste bem cuidar, deste planejar das coisas aqui da terra, em primeiro lugar, bem cuidar, bem planejar das coisas do alto, para que não aconteça o que aconteceu com este rei, que passou a vida com grandes feitos. E eu mencionei aqui, você viu. O rei, quando chamou aquele palhaço no leito de morte, o que ele fez? Ficou lembrando das grandes obras que ele fez, das grandes guerras.
das grandes vitórias que ele conseguiu, dos grandes tesouros conquistados. Mas o Senhor cuidou da sua alma, Senhor Rei. O Senhor está indo agora para a principal viagem da sua vida e não se preparou. Você, meu irmão e minha irmã, que é um bom homem, uma boa mulher, tem se preocupado em ir à missa? Tem se preocupado em fazer uma confissão? Tem se preocupado em tomar a palavra de Deus, não para dormir sossegado, mas para ser incomodado por ela? Tem se preocupado em conduzir seus filhos para o caminho do céu? Tens dedicado tempo, trabalho, suor, até lágrimas, para não escapar do caminho de Deus no seu trabalho, nas coisas que você faz? Aqui está o mais importante. O evangelho de ontem, a liturgia de ontem são fenomenais. Nós construímos muitas coisas nessa vida, conquistamos, guardamos, poupamos, economizamos. E muitas vezes podemos perder o foco do céu, e aí de nada nos serve as coisas da terra na hora da grande viagem. Vamos pensar e trabalhar agora para as coisas do céu. Continue trabalhando nas coisas da terra, que elas são necessárias, em seu benefício, em benefício da sua família e da nossa sociedade. Mas antes, não tire o olho das coisas do céu e trabalhe igualmente, com dedicação, com força, com empenho, pelas coisas do céu, do alto. E quando chegar a hora da sua grande viagem, você estará preparado para ela. Você sabe para onde irá e você sabe por que irá para aquele bom lugar, porque você se programou, adquiriu o bilhete ao longo da vida, pagou aquele bilhete, a passagem está garantida e também a pousada eterna estará garantida e vai ser maravilhoso aquele resort, com Jesus servindo você, com Nossa Senhora, os homens e as mulheres santas servindo você. E que resort maravilhoso aquele lá no céu. Ah, esse bilhete você não pode perder, viu? Essa viagem você não pode perder. Programe-se para ela e lá eu espero poder encontrar você. Eu quero encontrar você lá. E aliás, eu quero também me preparar para ir. Senão você vai e eu não.